Vamos agora para sinais e sintomas. Ah, Vitória, no começo você falou pra gente que o HIV, ele trabalha nas nossas células de defesa, o que significa que a gente vai começar a ficar doente, a gente não vai ter células de defesa suficiente para poder cuidar do nosso organismo? Não necessariamente, pelo menos não nesse começo. Então, eu vou explicar para vocês que os sinais e sintomas do HIV, ele pode ser dividido em 4 partes, e nessas 4 partes serão diferentes. Então, no começo, quando você acabou de ter o contato com o vírus, você pode desenvolver alguns sintomas. Só que esses sintomas, eles podem ser confundidos com sintomas de gripe, agora com sintomas de Covid, com sintomas de cansaço, principalmente para nós estudantes, que estamos sempre imersos nessa rotina cansativa, nessa rotina em que a gente constantemente tem muitas coisas para fazer, pode passar despercebido. Então, quais são esses sintomas, né? O que acontece para que a gente tenha esse sintoma? Então, a gente teve contato ali com o vírus, não fizemos teste, não sabemos, não temos nem ideia. Então, depois de 3 a 6 semanas, né, desse primeiro contato, pode começar a acontecer isso. Isso significa que o vírus está entrando no nosso organismo nesse momento e que pode estar acontecendo essas transformações. Mas é muito difícil que alguém pense, nossa, será que eu tô com HIV? Não, provavelmente a gente vai pensar, nossa, será que eu estou com Covid? Principalmente nos tempos atuais, né? Quais são os sintomas que podem aparecer? Cansaço, mal-estar, sonolência, às vezes a pessoa vai estar um pouquinho mais lenta, exatamente como se a gente estivesse com uma gripe ou com algum resfriado. A próxima fase, que é a fase 2, ela chama período assintomático. Como o próprio nome diz, a pessoa vai estar nessa fase e ela não vai apresentar sintomas. Ah, mas por que acontece isso? Nosso organismo vai estar constantemente lutando e fazendo mais células de defesa, enquanto o vírus vai estar matando as nossas células de defesa. Então vai existir um equilíbrio. Enquanto um tá fazendo com que as células estejam ali, o outro vai estar matando. Vai manter um equilíbrio e a pessoa não vai sentir nenhum sintoma. Essa é a parte da toda a sintomatologia que ela pode durar anos. A pessoa pode não imaginar jamais que ela tem alguma doença, porque ela não tem nenhum sintoma e nenhum sinal. Só que aqui tem um adendo muito importante. Embora a pessoa não esteja com nenhum sintoma, nenhum sinal, ela pode estar transmitindo doença. Aí que está o problema. Então, por isso é muito importante, qualquer dia, qualquer momento que você teve qualquer relação, qualquer possível contato com o vírus, é importante fazer o teste rápido. É importante porque às vezes a gente pode entrar nesse período e não ter ideia e pode estar fazendo a transmissão para outras pessoas. Vamos para a terceira fase. A terceira fase é a fase sintomática inicial. Nessa fase começam a aparecer os sintomas. E por que acontece isso? Como eu comentei, na fase anterior, o nosso organismo estava aqui lutando e fazendo nossas células de defesa, enquanto o vírus estava ali matando. Chega uma hora que fica maior, o organismo já não está conseguindo mais dar conta e o vírus vai lá e destrói as nossas células de defesa. Não completamente ainda, só que num nível suficiente para que o nosso organismo fique mais fraco. Então, nesses momentos, as nossas células TCD4, como eu falei lá no começo, elas começam a ser muito atacadas. Então, a gente pode ter sintomas como, por exemplo, diarreia, cansaço, suores noturnos, febre, não necessariamente os dois, às vezes a pessoa não está com febre, mas ela acorda molhada, com muito suor e não consegue entender o porquê. Algumas erupções de pele e um emagrecimento repentino. A pessoa perde 10, 20 quilos, de repente estava vivendo uma vida normal e de repente teve essa perda de peso. Todos esses sinais podem aparecer. E aí já é importante que a pessoa fica, opa, alguma coisa está acontecendo. Geralmente as pessoas diagnosticam a doença nesse estágio. Próximo estágio é a AIDS, propriamente dita. Como eu comentei no começo, não é a mesma coisa. Como vocês viram, existiram outras 3 fases até que a pessoa desenvolvesse a AIDS. E o que é a AIDS mesmo? A AIDS é a fase mais avançada da infecção com HIV. Então, a pessoa se infectou e aí as células de defesa não estão mais conseguindo dar conta, o vírus já conseguiu destruir quase todas elas. Nesse momento, o nosso organismo nos fez uma pessoa imunocomprometida, porque nossas células já não são capazes de lidar com uma coisinha básica, como por exemplo uma gripe. E nesse momento, as pessoas elas ficam muito propensas a desenvolverem doenças, como por exemplo, tuberculose, hepatite, pneumonias e qualquer outra doença. Até uma gripe pode ser uma doença
que se torna muito mais séria para uma pessoa com AIDS. Por quê? Porque nesse momento o nosso organismo já não tá conseguindo mais dar conta. Então, até o tratamento fica mais difícil quando a pessoa chegou no estágio 4 da infecção pelo HIV.